ideia aqui é o seguinte, que a gente usa essa liberdade que a gente tem de investigar contemplativamente, meditativamente e aí fazendo pequenos paralelos com, mesmo que seja uma visão rasa de outros ensinamentos, isso vai nos ajudando a compreender o que nos interessa aqui nesse contexto aqui, que é a visão do yoga sobre isso. Então eu não vejo problema de a gente se apropriar eventualmente de algumas questões, mas é importante fazer a ressalva que essas falas não se pretendem explicar pensamento de nenhum filósofo, de nenhum pensador, nenhum psicanalista, nenhuma linha que saia da linha do yoga, mas nos ajuda a tatear para ampliar a nossa percepção sobre isso que nós temos falado bastante e que tem nos interessado muito, que é a intuição. E como a gente usou, então, ali um termo, vamos colocar assim, da psicologia, da psicanálise, usou Jung como referência para esse mapeamento do cérebro e depois utilizou o próprio mapeamento biológico para entender algumas funções do humano. A gente avaliou lá o instinto, a função emocional, a sensível e também a parte do neocórtex, direito e esquerdo, avaliamos ali o esquerdo como a parte mais racional, o direito a intuição. Então eu quero resgatar a partir daqui, para a gente também olhar de novo e tentar entender que esse termo intuição, como a gente falou lá no começo, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu trouxe a etimologia dessa palavra intuição e eu fiz uma divisão dela, onde ela vem da raiz in, a primeira parte in, e a segunda parte tuere, um olhar que olha para dentro. E se a gente fosse se apropriar, como eu disse aqui, de uma maneira mais rasa, superficial, não entendam isso como uma indicativa do que essas pessoas pensaram. Mas a minha ideia é tatear mesmo, é a gente se liberar para fazer uma investigação própria nossa aqui, poder ampliar a nossa percepção mesmo. Quando então essas pessoas vão colocar a intuição como uma função do lado direito, elas estão dando um indício para a gente, e aqui eu vou trazer um pouco o que eu pude pesquisar sobre Freud, de que esse termo intuição, para esse contexto específico, está muito mais relacionado já com os processos psíquicos e intelectuais, que no yoga é um pouco diferente a perspectiva. Porque vamos compreender assim, então me parece que Freud usava esse termo de algumas formas diferentes e poucas vezes ele usava esse termo instinct, ou instinto, como foi traduzido, como essa noção de instinto que a gente conhece, que vem proveniente, por exemplo, daquela área reptiliana que busca a sobrevivência. Em alguns momentos, pelo que me consta, ele utilizava esse termo dessa forma, como um instinto que surge. Então, poderia se aproximar de uma espécie de intuição que garante a sobrevivência, mas que está presente em todos os animais. E essa possibilidade de reconhecer, mapear o contexto e saber qual é a coisa a se fazer para sobreviver. E ele se aproximava também de um outro termo que, pela tradução eu encontrei, como pulsão. E que no alemão ele seria mais ou menos algo ali como um triebe, essa diferença entre instinct e triebe. Então, esse instinto inicial, que seria assim algo de sobrevivência, e um tipo de pulsão. Tá? O que a gente poderia entender como essa pulsão dentro aí do que, diferenciando essa intuição que surge a partir dessa pulsão, da intuição que a gente conhece e que a gente tenta trabalhar aqui dentro da perspectiva do yoga. Porque essa pulsão é um tipo de força e que, vamos tentar assim, numa espécie de mapa psicológico, essa força estaria entre a psique e entre o corpo. Seria como se a gente dividisse corpo e mente, mas ele não usa o termo mente, então eu acredito que a estrutura da mente é algo diferente para a gente também. Então, entre a psique e o corpo, há um espaço de força que promove certos estímulos e que ele tem um arquivo próprio ali dentro. E que Freud vai chamar essa força especialmente de libido. Essa força que promove a pulsão, que é o direcionamento de uma ação, entre aspas, instintiva, que parece instintiva. Mas ela não é instintiva porque ela já está impregnada de outros fatores ali que determinariam aquela ação. Então, por exemplo, para Freud, muito provavelmente, a intuição para ele é uma combinação de fatores de aprendizado psicológico cognitivo em que o nosso cérebro, então essas regiões aqui do neocórtex,
podem mapear e podem se utilizar de informações que aparentemente até não estão conscientes para dar uma resposta para a vida. Então, por exemplo, existem inclusive alguns estudos que tentam comprovar essa linha de pensamento e são interessantes para a gente pensar porque isso não exclui o que a gente está falando, tá? Então isso acrescenta. Então vamos pensar assim, foi colocado num tipo de experimento um grupo de pessoas que foi dado para elas certos estímulos inconscientes, porque no final desses estímulos elas seriam testadas por alguma coisa que elas não sabiam, tá? E um outro certo tipo de grupo não foi dado esses estímulos inconscientes e eles foram colocados à mesma prova lá no fim dessa linha. Então esses dois grupos seguiram juntos, um com alguns estímulos inconscientes que favoreceriam a resolução daquela questão lá na frente. Então, por exemplo, um grupo de cientistas já sabia o que ia ser provado lá na frente, foi dando estímulos que facilitaria a resolução daquela questão lá na frente, para esse grupo, e para esse grupo não. Esse grupo seguiu sozinho sem esses estímulos. O que aconteceu quando chegou lá na frente é que o grupo que teve os estímulos inconscientes facilitadores da resolução da prova resolveu a prova muito mais rápido que o outro. Tá? E aqui a gente pode tentar pensar assim num contexto de situação da vida, tem uma provação. Então, nesse momento onde você é colocado diante de uma provação, se você teve estímulos favoráveis ao longo da sua vida, o seu cérebro, tá? Por isso que faz relação com o que a gente vem falando, faria conexões mais rápidas, mais eficientes, que resolveriam uma questão em um tempo mais curto. Parece um pouco com intuição. Isso, de alguma maneira, pode ser caracterizado como intuição, mas a intuição não é só isso. E se a gente fosse olhar para o nosso estudo dos campos da consciência, considerando os campos da consciência, a vitalidade de cada campo da consciência, é natural que, mediante certos estímulos da vida, se você tem um contexto onde tem uma vitalidade e uma sutileza, o teu sistema se aproveite dessas informações de uma maneira mais rápida e possa dar uma resposta adequada à vida que garantiria a resolução daquela questão. Para Freud, possivelmente, a noção de intuição dele era esse acúmulo de informações inconscientes ao longo da vida, que em um determinado, onde o cérebro é requisitado no processo psicológico cognitivo a resolver aquela questão, ele mapeia essas informações, puxa as informações necessárias e dá uma resposta para a vida, mesmo que você não esteja consciente dessa resposta, porque você sofreu estímulos ao longo da sua vida que não eram conscientes. E, digamos assim, isso surgiria provavelmente assim, no estudo em que ele avançou, desde o início lá, quando você nasce e você tem uma vontade de comer, e quando você tem essa vontade de comer, você busca o alimento, mas quando você busca o alimento, você imediatamente, ao buscar o alimento, porque é uma sobrevivência, você também sente prazer em se alimentar. E aí você descobre que é bom comer. E aí, junto com esse sentimento de sobrevivência, vai estar sempre conectado um sentimento de prazer junto com ele. Então você vai sempre buscar essas duas coisas meio que juntas ao longo do processo da vida. Então agora some-se toda a sua vida e todos os seus estímulos, e você teria assim um contexto onde você toma algumas decisões que você nem sabe bem porquê e que você poderia chamar de intuição, mas na verdade são mapeamentos dos estímulos que você já sofreu na sua vida. Sofreu no sentido negativo, mas que você vivenciou. Me parece que é nesse sentido. E o Jung também segue nessa linha, mas eu não fui a fundo também, mas pela conexão que o Jung tem com o Oriente, eu imagino que ele deva ter outra palavra, e aí eu não saberia dizer agora, então é um processo que está sendo construído aqui junto com a gente, mas que ele deva ter, eu especulo que ele deva ter uma outra palavra para colocar um ambiente de intuição que está livre do processo psicológico cognitivo. O yoga, quando fala de intuição, ele não está falando de processos cognitivos e que, se somados ao longo dos estímulos da sua vida, você teria uma resposta. É justamente, na verdade, assim, o ponto de conexão com o infinito, com o além disso, com o fora da mente. É uma conexão com a força de vida infinita que mantém a vida acontecendo, que pode dar conta dela mesma e que, no sistema humano, teria a possibilidade de capturar, descodificar e traduzir numa ação. Esse seria o processo de intuição mais baseado pelo yoga.